Fala pessoal, mais um capítulo aqui na academia, treino e ciência. Hoje vai fazer um treininho aqui de deltoides com o Dr. Lucas, Dr. Lucas Tavares. Para quem não conhece, ele é médico do esporte também, partilha dos mesmos ideais, trata de vários atletas também aí, buscando sempre saúde, longevidade, trata também as mulheres com menopausa, né? Então, é uma grande honra para minha pessoa recebê-lo aqui na Muscle Road. A gente vai fazer um treino hoje, vamos falar de vários assuntos, tá bom? Acho que a gente vai falar um pouquinho de um tema que é um tema de saúde pública, um problema. Vamos falar um pouco de obesidade, síndrome metabólica. Né, doutor? Fala um pouco de você aí. Eu atuo em Campinas já fazem 7 anos e busco atender bastante pessoal que vem para mim com queixas de ter usado alguma parte hormonal, ter algum problema. A gente faz esse trabalho, acompanhamento com o paciente, desde o início até a programação do que ele vai continuar fazendo ou não, ajuste de dose, ajuste de efeitos colaterais, mulheres com menopausa. E agora, né, que a gente vai falar síndrome metabólica, obesidade, que tá bem alta, pessoal, é um papo descontraído, sempre levando ciência para vocês, a gente tenta falar um pouco. Quando a gente fala de médico para médico, a gente usa muito termo técnico. E não é o que a gente quer fazer, a gente quer levar com um termo que vocês possam entender de uma melhor forma. Tá bom? Um treino aí, entendeu? O bichão é grande também, treino é pesado. E vamos embora, é isso. Bora. Vamos fazer um treino de ombro aqui. Bom? Você começa com qual? Você quer que eu... Quanto tempo você está formado? Cara, vai fazer já 8 anos. Aí fiz residência, né? Aí depois fui para pós-graduação de endócrino, medicina do esporte, metabolismo, emagrecimento. Aí fui me especializando mais, né? E agora eu cuido mais dessa parte das pessoas que buscam saúde e também atletas que passam comigo para fazer o acompanhamento do tratamento deles. Alguma parte que a gente busque de atuar, né? E ajustar às vezes algum exame, a prevenção dos efeitos colaterais. Vamos, bora. Bora. Interessante que o Dr. Lucas, nós no nosso meio médico, existe um certo preconceito de você tratar um atleta ou um paciente que curte o lifestyle do esporte, que você... Ô chefão, deixa eu fazer aqui, ó. Você empresta pra mim isso aqui. Obrigadão. Vamos lá. Existe um certo preconceito na classe médica também, porque a gente não aprende a tratar alta performance na faculdade de medicina, entendeu? Você estuda fisiologia, anatomia, bioquímica, mas não na prática do esporte, entendeu? Então esse é um desafio nosso no dia a dia aí também, levar essa informação para todo mundo. Vou fazer um treino de deltoide, já dei uma alongada aqui. Vou começar com unilateral. O cara já queria roubar aqui minha alça, né? Que não, negão, que não. Pra conversar comigo tem que ter acima de 46 de braço e seco. Não adianta nada vir retido igual aqueles... Não, velho. Só água. Pura caixa d'água. Tem um Segurado ali, aí, ó. tio. Mas aí, o cara... Pode pegar aí. 12? Hoje a rotina foi brava, hein? Porra. Havia um procedimento de bioplastia peitoral. Disco, suplementação. 2 pacientes ombro, 1 epicondilite. 2 consultas presenciais e uma online. Paciente que mora na Flórida. E no intervalinho sempre comendo a minha marmitinha, shake de whey, frutinha. Agora estamos aqui treinando. Não é mole não, cara. Sangue no zóio. Sangue no zóio. Olha o Dr. Lucas lá. Tema de obesidade, cara, envolve muita coisa. Por que é saúde pública?
Porque envolve várias outras doenças, né? Colesterol, triglicérides, diabetes, problemas de locomoção, articulares, né? Remédio em farmácia popular. Então, isso gera um custeio complexo. E por mais que a gente respeite o próximo, obviamente, mas tem um tratamento, né, Dr. Lucas? Tipo, a pessoa com uma gordura visceral, uma pessoa com uma resistência periférica à insulina. Resistência periférica à insulina é a pessoa que produz insulina, mas não funciona de acordo, entendeu? Então, aí a pessoa tem um problema secundário, às vezes relacionado ao coração, sobrecarga articular, né? Então, nós profissionais da saúde, os médicos, nutricionistas, educadores físicos, temos que fazer um trabalho multidisciplinar, psicólogo também, né, doutor? Então, a gente está treinando uma academia muito legal. Muitas pessoas têm vergonha, às vezes, de chegar aqui porque só tem o pessoal se dedicando, mas não é. A gente está aí para poder somar, ajudar. Ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu sarado, né? Então, e o problema maior hoje na obesidade é que muitos sintomas são silenciosos, né? Então, assim, a gente só vai conseguir saber mesmo se aquela obesidade tá já grave com o exame. Então, assim, colesterol, eu não sei se meu colesterol tá alterado, eu não sinto nada, né? Então, assim, aí quando eu for sentir, o negócio já tá muito avançado. É verdade. Então, você tem os sinais e os sintomas, né? Aí na hora que vê os sintomas já... aí já às vezes é irreversível, né? Exatamente. É irreversível. Cara, vamos supor, vai depender muito da parte que você quer saber. Vamos supor, sintoma articular. Ou um sintoma vascular, por exemplo. Você olha na perna de um obeso, Inchaço. obviamente, inchaço. Aí tem aquela acantose nigrans, que é aquelas manchas no pé, no calcanhar lá, sabe? Falta de ar. Dermatite ocre, desculpa. A acantose é aqui no pescoço, fica aquele pescoço escuro. Aí tem insuficiência vascular crônica, aí o cara começa a ter uma claudicação, pé inchado, dor, entendeu? Aí dor no joelho, dor articular. Aí vai fazer um xixi, às vezes tem proteinúria, xixi com muita espuma, entendeu? Então, cara, tipo, vai dando sinais, vai entendeu? começando os sinais até se instalar Do mesmo jeito que a gente tem um polimorfismo corporal aqui com os atletas e o pessoal acha que tá fraco, mas tá forte, o obeso também às vezes. Sim. O cara não se enxerga, entendeu? Aí você vai falar, às vezes, você tem que tomar cuidado. A gente tá falando numa boa aqui, num bate-papo descontraído, mas você vai falar, a gordofobia e tal. Entendeu? Mas só de você tomar a iniciativa própria, às vezes de ir numa academia, falar assim, eu preciso melhorar, vou procurar um profissional, vou fazer uns exames, isso já é meio caminho andado, entendeu? Meio caminho andado. Né, doutor? E aí a gente vê muitas pessoas que estão negligenciando essa parte. Muitas vezes não é só a gente falar, treine e dieta. Não, é muito mais além do que isso. É mudar a cabeça daquele paciente, convencer ele de que ele precisa do tratamento. Antes que isso agrave, seja uma coisa mais séria, a gente tentar trazer o paciente pra gente, ser parceiro do paciente naquele tratamento e não criar um julgamento em cima disso, que é o que a gente mais vê hoje, entendeu? Ô, doutor, as pessoas que têm colesterol, triglicéridos, agora você falou aí, a pessoa tem uma tendência e tem um problema cardiovascular muito grande, né? Tanto pela placa de ateroma, se você tem uma placa de ateroma, um exame que quase ninguém pede, mas é interessante pedir, ultrassom de carótidas para ver como está a placa. Com certeza. Se você tem ali teu HDL, que é o bom, colesterol tá baixo, o LDL, que é o colesterol ruim, tá alto. Então, fica ligado nisso. Se você tomou a disposição de você procurar um profissional, primeiro de tudo, a gente pensa numa síndrome metabólica como um todo. Procurar um médico qualificado, fazer uns exames para ver se você está apto. Vamos supor que você vem aí com obesidade X, vem fazer uma esteira e está com uma plaquinha numa artéria do coração, aí você pode ter uma angina, né, doutor? Descolou, né? Aí... Fala pro pessoal aí desses problemas cardiovasculares. E... Pessoal que você acha que tem que fazer um rastreio inicial aí, né? Eu costumo
fazer um rastreio assim de umas funções vitais, pelo menos. Função renal, fígado, hemograma, que aí a gente já vai ver se esse sangue está viscoso ou não. Aumento de hematócrito, hemoglobina, como é que está a coagulação desse paciente. Rastreio cardíaco, ultrassom de carótida, ecocardiograma, tireoide, fora os hormônios, né, básicos, né, que testosterona, estradiol, enfim. Então a gente consegue fazer esse rastreio no paciente, obeso ou não, mas a gente está falando de obesidade, que aí a gente consegue ser mais assertivo no tratamento. E aí você vai evoluindo com aquele paciente para será que ele precisa fazer uso de uma medicação, que hoje está na moda, né? As canetas, etc, tal. Mas a gente precisa ver se ele não tem uma contraindicação a fazer o uso, entendeu? Antes de você pegar saindo, prescrevendo e dar uma complicação depois. Você falou em caneta aí, lembrou uma coisa interessante a gente falar. O pessoal fala muito assim, gordura no fígado. Que nosso termo médico fala esteatose hepática, né, doctor? Se você quiser falar um pouco pro pessoal aí da esteatose hepática, é a gordura no fígado, que é um sinal pré-cirrose a longo prazo. Se você quiser falar um pouquinho aí, depois que você treinar aí, fala um pouco pro pessoal aí de esteatose e o que isso afeta diretamente, às vezes, na resistência periférica à insulina. Porque todo mundo que tem gordura no fígado tem uma resistência periférica à insulina, né? Então, isso está atrelado. É igual uma cascata. Igual aquele joguinho de dominó, né? Vai caindo um e vai indo embora. Entendeu? Vou deixar o doctor treinar ali, ó. Vai falar um pouco para vocês sobre a esteatose hepática. Eu vou trocar o acordinho, vou fazer um frontalzinho ali. Tem gordura visceral. Tem gordura no fígado? Esse tipo de gordura que a gente está falando. A gordura que mata é a gordura que é a visceral, que está dentro da víscera. Não é essa que está aqui na pochetinha, não. Né, doctor? E a visceral... Esteatose hepática ali, gordura visceral. Visceral, que é a gordura entre os órgãos, né, nas vísceras, né, que a gente fala. É a mais perigosa. A gente consegue avaliar isso pelo ultrassom, ou também algumas máquinas de biopedância, dá pra diagnosticar isso. Mas a esteatose, ela começa no grau 1, grau 2, grau 3. E isso é um grande marcador se aquele paciente está evoluindo ou não no tratamento. Ô, doctor, quando você falou em esteatose hepática, muita gente tem mania de encurtar caminho, né? Perguntar pra você, doutor, eu tô com gordura no fígado, qual que é o remédio que eu tomo, né? Não quer saber de treinar igual a gente, fazer cardio, diminuir o carboidrato. A galera já quer ir no remédio. Já não. Mas o principal ali é depois de fazer uma avaliação médica com o especialista, a grosso modo é emagrecer, né? Treino dieta. Emagrecer. Treino dieta, Sem déficit isso, calórico. você pode tomar o que você quiser de remédio que não vai adiantar. Vai voltar uma hora, isso daí a conta vai chegar. Mas fora o vício, né, que você está deixando no seu corpo, né? Mal acostumado, você não cria a mentalidade diferente que você tem que fazer o certo. A gente fala de paciente inflamado para a população como um todo entender melhor. Não que você esteja inflamado, até tá. Você pede uns exames lá, marcador inflamatório, né? Pegar fibrinogênio, homocisteína, leptina, essas coisas, vai estar sempre alto. Mas é como se fosse um carro que estivesse andando, mas com o freio de mão puxado. Ele não vai. Aí você tem que pôr uma gasolina pod, turbinar igual nos seus carrões lá. Tem que emagrecer. Lógico. Faz uma lá, tá esfriando, hein? Bora. Ô, Matheus, vamos falar de duas coisas aqui. Primeiro, chantelasma. Nome estranho, né? Mas é umas bolinhas de gordura aqui no olho. Então, se você tem um tio, algum parente que tenha chantelasma, o Dr. Lucas vai explicar para vocês o que pode ser isso. E vamos falar também, quando você fala de resistência à insulina. Explica uma coisa mais palpável, relacionado, fala um sintoma. Uma pessoa obesa ali que está com a circunferência aumentada. Qual que é um sintoma que você fala, aquela pessoa está com resistência à insulina? Que é aquelas manchas no pescoço, que chama acantose nigrans. Falei que eu vou fazer uma aqui, senão eu vou ficar murcho. Essa acantose nigrans, que é uma mancha mais escurecida, normalmente no pescoço, tem pessoas que tem até na região da perna também. A resistência insulínica é um sinal bem clássico de obesidade, que um dos melhores tratamentos é a musculação. Por quê? Porque a musculação você vai ter um ganho de massa magra, com isso o músculo consome mais glicemia, glicose, glicogênio,
puxando essa glicemia de dentro da corrente sanguínea para dentro do músculo. Então o nível no sangue vai cair. Então por isso que a musculação é muito importante. Musculação é o que tem. Ganha músculo, perde gordura, aumenta a tua taxa metabólica basal, porque você ganha músculo, o músculo consome energia, você sofre menos na dieta. Porque quanto mais músculo você tem, o músculo consome energia. Então, se a pessoa faz o mínimo de um déficit calórico, ela vai perder peso, diminuir a resistência periférica à insulina, desinflamar como um todo, entendeu? Para vocês entenderem. Mas somente depois que fizer uma avaliação física com um de nós dois, entendeu? É isso aí. É isso aí. Entendeu? Galera, conteúdo informativo de graça, de primeira para vocês. Então, vamos dar uma força aí, né? Inscrevam no canal, curtam, compartilhem aí. E larga a mão desse negócio de tigrinho aí, entendeu? Dá um like aí. Eu tava falando assim, ó, preguiça é pecado capital, não sei o que eu tô falando. É Deus Nosso Senhor. A galera quer tudo facilidade, tudo pra ontem. Então a gente entrou num assunto, a gente vai falar pra vocês um pouquinho aí das canetinhas, né? Que são as canetas que são semaglutida, liraglutida, são os análogos do GLP-1. E agora a moda que tá aí, um monte de gente vendendo no mercado paralelo, um monte de gente vendendo em clínica de estética, protocolo Mounjaro, que é o tirzepatida, que é, né, o famoso Mounjaro tirzepatida, que tem outro hormônio que além é como se fosse o Ozempic com outro hormônio, 2 em 1, que é o GLP-1 e o GIP, né, doctor? É. E Dá aí, uma palhinha pra galera aí que eu vou fazer aqui. Ela, bem diferente um pouco do Ozempic, ela tem um potencial de perda de peso maior, por isso os sintomas colaterais são relatados menores, que enjoo, náusea e etc. E o efeito pós-uso dela, os pacientes estão falando e relatando e também isso mostrando nos artigos, que são menores do efeito rebote. Então a pessoa usa a medicação, acaba a medicação, ela não vai ter aquele reganho de peso igual aos tratamentos mais antigos. E antigamente se usava muito remédios, depressão, ansiedade para obesidade. Hoje, primeira linha caneta. Porque eu lembro que eu era novinho, o pessoal usava muito assim, a diferença das canetinhas é que eles têm um efeito periférico, né? Periférico é diretamente no órgão, vamos supor, fígado ali, questão do pâncreas, que é o análogo do glucagon. Antigamente o pessoal usava muito anfepramona, femproporex, que era efeito central. Aí o lugarzinho da fome ali no cérebro é bem do lado do sistema límbico, que é da emoção. Então a pessoa que tirava fome, mas ficava louco, brigava com o namorado, com o marido, né? E aí teve época do naltrexona, bupropiona, topiramato, muita coisa. O que eu acho que eu vejo assim que não vale a pena são os fitoterápicos. Não. Tipo, você vai acabar investindo alto, gastando, e você não vai ter o resultado. Você pode ter uma piora de fígado, com alteração de enzima hepática. Já vi caso de paciente internado com problema de fitoterápico de emagrecimento. Cara, a minha opinião, eu sou um pouco igual você, agressivo, até por isso que a gente se dá muito bem. Você pega um paciente que está cheio de patologia, cheio de comorbidade, você vai dar um fitoterápico, cara... Vai passar um Morozil. É igual o coice de grilo, sabe o grilinho? Assim, ó, você pega o grilo na mão e dá um coicinho, mas coitado do grilo, não tem expressividade nenhuma, o grilinho ali, entendeu? Então, o negócio é mais complexo, entendeu? A gente entende que todo mundo quer ajudar, mas não dá pra fazer as coisas no achismo, entendeu? Cada paciente é um paciente. Infelizmente, muita gente quer fazer isso hoje pra ganhar dinheiro, né? Cara, só pra entendeu? isso. Não é pra fazer o tratamento no paciente. O interessante eu gosto, não sei se você falou, estava fazendo ali, do tirzepatida, é o hormônio do GIP, que ele diminui a síntese de glicose no fígado, melhora muito ali a resistência à esteatose hepática e otimiza a queima de gordura, obviamente. Só que tem um risco, que o doutor falou agora há pouco, do benefício da musculação. Por quê?
Cara, você vai perder gordura, se você entrar num déficit calórico severo, você vai utilizar o teu músculo como fonte de energia também. Aí você perde gordura, perde músculo, fica murcho, vazio, flat. Aí você derrete. Então você tem que fazer musculação para você ganhar tônus muscular, melhorar a tua resposta cardiovascular, melhorar a tua questão articular e ficar com densidade, entendeu? Até porque eu dei muitos plantões de cirurgia quando teve a Covid, a grande parte dos idosos que morriam era porque entubava e não tinha músculo na costela, não tinha músculo, não tinha drive respiratório, aí não conseguia sair do tubo e falecia, entendeu? A musculação salvou muita gente, entendeu? Por Isso é conta verdade, disso, né? Eu vi isso também na época. Foda, eu vi e presenciei isso daí, né? Virava o paciente, mapronar o paciente, então... Cara, eu conheço bastante gente que se salvou por causa da musculação, entendeu? Não é só estética, é saúde, galera, saúde. Galera, a medicina ela vem para poder ajudar mesmo, porque eu lembro quando eu fiz residência de cirurgia 15 anos atrás, eu comecei fazendo cirurgia bariátrica. Passava no estágio da gastro e nem fazia por vídeo, laparoscopia ou robótica. Era cirurgia convencional, por corte mesmo. Aí você colocar um paciente de 200 quilos na mesa, para entubar já é difícil, não tem drive respiratório, a metabolização do fígado é ruim por causa da gordura, né, doctor? A chance de ter uma complicação de uma embolia pulmonar é alta. O que acontecia muito era muita atelectasia pulmonar, que é o paciente no pós-operatório imediato, ele não tinha como respirar muito, aí ele não conseguia expandir o pulmão. Aí o alvéolo lá na sua pontinha colabava, tinha dor nas costas, fazia fisioterapia, aí achava que era TEP, que é tromboembolia pulmonar. Então, hoje em dia, né, doutor, não tem como a gente falar que a obesidade é aceitável, cara. Tem tantas... Tem cirurgia, tem balão, tem medicamento, tem os médicos aí, tem a internet para informar, entendeu? Na minha residência, eu fiz 2 anos no SUS. Aqui em Campinas até. E cara, a quantidade de pessoas obesas que a gente vê no dia a dia é muito, desde criança até velhinho. Cara, imagina o custo. Então, exatamente, para a saúde pública. Pressão, exatamente. É anti-inflamatório para articulação, não vou nem falar do risco de lesão renal ali, mas remédio. Aí quer fazer uma prótese porque o joelho machucou, não pode operar porque está com excesso de peso. O anestesista não liberou a cirurgia porque o coração não aguenta. Remédio de psiquiatria, depressão, ansiedade, tudo que verdade. vai levando. Vira uma cascata, né? A minha avó, ela, uns anos atrás, ela é obesa, certo? Ela sofreu um acidente e esse acidente trouxe para ela uma fratura de fíbula. E foi fratura exposta, mas após a queda dela, o osso ele voltou para o lugar, meio que foi fratura exposta e voltou. Só que o médico ele não quis operar, por quê? Porque uma paciente obesa... O risco, né? O risco era muito alto, diabética, tem pressão alta, tem tudo no mundo e ele não quis operar. Então assim, foi Deus quem salvou ela, porque o osso voltou. Mas vamos supor... Vamos supor que assim, graças a Deus, ela tá bem. Vamos supor que ela tem que fazer uma cirurgia. Ela vai ficar numa UTI, um leito de UTI é caro, entendeu? É medicamento, é antibiótico, é remédio para pressão, é sonda, é bomba de infusão. Então, tudo, quando a gente fala isso, quando a gente brinca, mas é uma verdade, o SUS é de graça, cara, não é, cara. O custo operacional disso é muito alto, entendeu? Tem um estudo que eu vi até, que eles falam que as maiores causas de OPME, que a gente fala é órteses, próteses materiais especiais, é acidente de moto. É esse pessoal que é o motoboy, que fica cruzando e bate e cai, tem fraturas expostas. Mas, cara, tudo bem, a gente entende, tem que trabalhar. Mas quando a gente fala, eu dou esse exemplo para você entender o contexto, o que é um custo de uma saúde pública, entendeu? E a obesidade, ela tá aí, ela poderia ter sido evitada, entendeu? E a gente tá aí para poder ajudar.
Todo mundo. Não tô nem falando de lesão renal. Ó, vou te dar um exemplo. Vamos falar de lesão de órgão-alvo. A pessoa tá obesa, tá com pressão alta. Pressão alta, às vezes você sente uma dorzinha de cabeça. Quer ver? O doctor vai explicar junto comigo. Pressão alta, consequência da obesidade. A pessoa a gente fala que a pressão alta é uma doença silenciosa. Quando vê, já foi. Dá os sintomas, igual a gente falou, de acantose nigrans e etc. Mais 2 órgãos-alvo. Retinopatia, que é do olho, e nefropatia. Mas a pessoa tá lá. Cara, imagina o custo de uma nefropatia. O cara tem uma insuficiência renal, começa com grau 1, começa a perder proteína na urina, aí toma remédio, remédio caro, aí não trata, vai para hemodiálise, fica com a vida restrita. Olha o custo disso. Falar um pouco para a galera aí, porque você tem a artéria aferente renal que chega o sangue, mas a pressão chega tão alta ali, cara, que vai lesionando todo o glomérulo ali no rim, para você entender. Você tem uma lesão, uma morte renal, todo dia vai perdendo um pouquinho, né, doctor? Todo dia. E assim, a hemodiálise é uma das condições clínicas que mais impedem a vida de um paciente. É como se você fosse... Nunca mais você pudesse ter uma vida normal, obviamente, né? Porque você vai depender daquela máquina para fazer a filtração de tudo que acontece no seu corpo, vamos dizer assim. Você não consegue mais jogar fora, falando um português claro, as coisas ruins que estão no seu corpo. Então, assim, isso é uma delas, né? É uma das condições que a gente está falando aqui. Fora as condições que a gente também falou antes, que é da parte vascular, ligando um pouco com o rim agora, né? Como, por exemplo, trombose, insuficiência venosa. Então, assim, às vezes tem que amputar um pé por causa disso. Eu já vi várias vezes isso. Paciente obeso, fumante, nossa, fala para parar de fumar, o pé vai ficando escuro, tem que amputar. E não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Não tem, porque você pega assim, o paciente tem uma aterosclerose e uma arteriosclerose, que a artéria fica dura ali, mas o quadro é irreversível, entendeu? A pessoa chega no ambulatório lá do SUS com claudicação, com muleta, mas com cigarrinho no bolso, né? Mas a gente só tá falando tudo isso porque dá tempo de você que tá aí hoje se vê nessa condição ou conhece algum familiar, dá tempo. Então procura um médico, vai atrás antes que aconteça algo pior, porque dá pra gente fazer, é só a gente ir atrás, a gente ter uma força de vontade, colocar isso na cabeça. Às vezes a gente tem pai, mãe já de mais idade, olha para trás, olha na sua casa. Às vezes você treina, tem sua vida legal, tal, mas às vezes seu pai, sua mãe não. E dá tempo, né? Dá tempo da gente fazer isso. Perfeita colocação. Você vê que a vida, o mundo é feito de ciclos. Vou te dar um exemplo, você falou do cigarro. Antigamente era status fumar. Hoje em dia você quase não vê a pessoa fumando. Então assim, vai mudando para melhor. Antigamente ninguém falava nada de obesidade. Hoje enxerga-se diferente, que a pessoa precisa mudar aquilo. Então essa fase, então a gente está naquela momento de transição e a gente está aqui para poder ajudar, pessoal, entendeu? Olha quantas pessoas tem aqui, quase 8 horas da noite, treinando. Cuidando da Antigamente saúde. Não era assim. Não. Então... Quando eu comecei a treinar, tinha 16, 15 anos, tinha meia dúzia de pessoas na academia. A academia fechava 9 horas. Hoje a Mansur Road é 24 horas. Sua vez. Fico muito honrado aí de receber o Dr. Lucas falando num tema que é muito importante para todos nós aí. A gente está aí para desmistificar, entendeu? A gente tentou resumir ao máximo possível. Se tiver alguma dúvida aí, sigam o Dr. Lucas. É um cara que é muito próximo da minha pessoa. Partilha, igual eu falei para você, da mesma opinião, entendeu? Compartilha aí, siga o canal, compartilha esse vídeo, copie e cole, manda aí para alguém que seja um amigo seu, um vizinho, um familiar, tá bom? Se vocês tiverem algum tema que vocês queiram que a gente fale, entendeu? Deixa um comentário aí, a gente programa, coloca na gente e vai falar, vamos esmiuçar. Sintoma, causa, tratamento e tudo, tá bom? Boa. Doutor, obrigado. Satisfação receber você Valeu, aí. Obrigadão. Sempre uma honra. Valeu. Tá bom, pessoal? Obrigadão. Muito obrigado. Tamo Cliquem junto. aí, compartilha essas coisas tudo aí, tá bom? É uma ordem. Tamo junto. Valeu.